Como melhorar o seu reading em inglês, principalmente se você tem a intenção de fazer o IELTS. Vamos lá! Eu vou te trazer tanta dica boa nesse vídeo que eu, se fosse você, já deixava até o like. Um dos erros mais comuns que os alunos cometem na hora de se preparar para a prova de reading do IELTS é ficar fazendo simulado um atrás do outro. E isso é um problema muito sério por vários motivos. No caso do reading, o principal problema é que os textos que você vai encontrar nas provas do IELTS, eles estão sempre no nível C1, C2. São sempre textos que trazem uma complexidade maior de proficiente. E é muito provável que você esteja no B1 ou no B2, que você esteja em algum momento do intermediário. Então, na prática, o que está acontecendo? Você tem uma compreensão, por exemplo, nível 3, B1, e você está se expondo a um texto nível 6. Existe um gap muito grande entre o seu nível de inglês e o nível de dificuldade do texto que você está tentando ler. Esse tipo de produção não é eficaz. Por quê? Você vai ter aí, sei lá, 60%, 70% de estruturas que você não domina e apenas 30%, 40% de estruturas que você já conhece. E isso vai fazer com que a leitura desse texto seja muito difícil, seja muito lenta. Você acaba parando o tempo todo para checar palavras que você não conhece para conseguir entender a mensagem que está sendo passada ali. Então, é importante você, antes de mais nada, parar de ficar fazendo simulado igual um doido e começar a usar textos que foram adaptados para o seu nível de inglês. E aí existem duas maneiras da gente fazer isso. Uma delas é paga e a outra é gratuita, e eu vou falar sobre as duas aqui no vídeo com vocês, tá? A primeira, que é paga, mas também não é nenhum absurdo assim, é através dos Graded Readers, que são esses livrinhos aqui, existem vários outros, obviamente. E qual que é o diferencial desses livros? Eles são livros que foram adaptados para um determinado nível de inglês. Então, por exemplo, eu tenho um aqui que se chama Men from the South and Other Stories. Esse livro aqui, Men from the South and Other Stories. Vocês vão ver que aqui na lateral do livro, não sei se dá para ver, tem um númerozinho 6, tá vendo? Ou seja, ele foi um livro adaptado para o nível de inglês C2. Que é o nível de inglês mais alto, mais proficiente. Esse outro reader aqui, ó, que chama The Firm, ele é uma adaptação do livro do John Grissman, eu adoro esse autor. Ele já é o nível 5, tá vendo? Aqui no alto vem um número, e é o 5, ou seja, ele é um nível C1. Eu tenho outro livro aqui que é o Robin Hood. Quem nunca leu um Robin Hood na vida? Aqui nesse caso tá muito pequenininho, provavelmente não vai dar pra ver, mas ele é um nível B1, tá vendo que vem escrito aqui no cantinho, ó, B1. Isso quer dizer que a história de Robin Hood foi adaptada para o nível B1, que é o equivalente ao nível 3. E por que isso daqui é tão interessante? Esses livros que foram adaptados para um determinado nível de inglês vão trazer um nível de dificuldade, de complexidade gramatical, de vocabulário ideal para o seu nível de inglês. Então vamos supor que você esteja no início do intermediário, no B1. Ao invés de você comprar o livro original mesmo do Robin Hood na internet para ler em inglês, compra esse aqui. Porque você vai ler a mesma história, só que ela foi adaptada para os alunos que estão no início do intermediário. Ou seja, as estruturas gramaticais que o livro está trazendo têm um nível de dificuldade ideal para você. Isso não quer dizer que você vai achar o livro bobo e fácil. Isso quer dizer que ele vai ter um nível de dificuldade ideal. Ou seja, vai ter uma série de estruturas que sim, você já domina, a maior parte, e vai ter ali 15, 20% de estruturas novas. E é justamente essa proporção de muita estrutura que você já domina e pouca estrutura nova, pouco vocabulário novo, que vai potencializar a sua absorção e vai melhorar assim a sua prática. Você vai conseguir ler com mais fluidez, com mais autonomia, você vai entender a história com mais tranquilidade, você vai conseguir ler parágrafos inteiros e páginas seguidas sem ter que ficar parando o tempo todo para ir no dicionário. E, pensa comigo, se você tem uma frase onde você não conhece metade das palavras, você não vai conseguir entender essa frase. Agora, se você lê uma frase onde você conhece todas as palavras, só uma nova, só duas novas, você consegue provavelmente deduzir o sentido delas pelo contexto. E essa habilidade de inferir informação, de interpretar o texto, é muito importante. Então, muito provavelmente a sua dificuldade vem daí. Você está tentando treinar com textos que estão além
das suas capacidades de leitura hoje. Então, se você está no B1, lê alguns livros do B1 do nível 3, depois você compra o livro do nível 4 e testa, lê alguns livros do nível 4 do B2, depois você parte para o nível 5 e assim por diante, porque daí pouco a pouco você vai elevando a sua capacidade de interpretação e compreensão textual. Faz sentido? E aonde vocês encontram esses livros? Na internet. Esses daqui eu comprei na Amazon. Você encontra muitos readers lá na Amazon. Basta você descobrir o seu nível de inglês. Já falei, tem teste gratuito lá no meu site e também no meu perfil do Instagram. Você faz lá o teste de nível, descobre o seu nível de inglês e aí você já sabe. Por exemplo, B1 equivale ao nível 3. E aí você vai lá na Amazon, Graded Readers Level 3. Ah não, eu fiz o teste de nível da Nina e eu tô no A2, ou seja, o nível 2. Graded Readers Level 2. Estou no nível C1, que é o nível 5, Graded Readers Level 5. E aí vocês vão encontrar vários títulos diferentes. Sim, alguns livros, principalmente nos níveis mais básicos, podem ser livros mais com cunho infantil, só que nem todos. Você vai encontrar, por exemplo, Sherlock Holmes adaptado para o nível 2. Você encontra adaptações de clássicos da literatura para o nível 2. Então, se você pesquisar, com certeza você vai encontrar alguns títulos que são interessantes para você, tá? Mas você também vai encontrar outros que são claramente livros infantis, ok? E a forma gratuita? A forma gratuita é através de sites que pegam notícias de jornal e adaptam para o seu nível de inglês. E aí tem dois sites que eu uso bastante com os meus alunos. Um deles é o News in Levels. Ele vai dividir as matérias em 3 níveis diferentes, 1, 2 e 3. Nesse caso, o 1 se refere ao básico, o 2 ao intermediário e o 3 ao avançado, ok? E o diferencial desse site é que ele também te dá a opção de ouvir alguém lendo aquela notícia, o que é muito legal para você também conseguir treinar a sua compreensão oral e, por que não, a sua pronúncia. Porque a partir do momento que você lê e depois você lê e escuta, pode ser que você perceba que alguma palavra você não teria pronunciado daquela forma e aí você consegue treinar, tá? Um outro site que tem a mesma proposta é o Breaking News English. Só que nesse site, ao invés de eles separarem por níveis 1, 2, 3, como básico, intermediário e avançado, eles vão ter os níveis de fato de 1 a 6, ou seja, 1, 2 é básico, 3, 4 é intermediário e 5, 6 é o avançado. E a proposta é exatamente a mesma. A diferença é que dentro desse site Breaking News English, você não tem a opção de ouvir alguém lendo a matéria. E você vai ter ali matérias que foram tiradas de diferentes jornais e foram adaptadas para diferentes níveis de inglês. E a proposta é exatamente a proposta do Reader. Você vai ler uma matéria que foi adaptada para o seu nível de inglês. Ou seja, ela está usando estruturas gramaticais e vocabulários que são ideais para você, que vão sim ser desafiadores, tá? Eu queria que deixar isso muito claro. Muita gente, quando eu recomendo os readers ou quando eu recomendo esses sites, eles acham que vão encontrar algo que é muito infantil ou que é muito bobo. E na verdade não. Então eu queria que você tentasse, dar uma oportunidade. Então dá uma olhada nesses sites, o News in Levels e o Breaking News English, porque você vai se surpreender positivamente. Você vai ali encontrar vários assuntos diferentes sendo tratados, você vai ter a oportunidade de praticar o seu reading com um nível de dificuldade ideal para o teu nível de inglês e esses sites são gratuitos, ok? Um outro detalhe também interessante que vale a pena mencionar é, você encontra muito Graded Reader em sebo online, porque são livros que às vezes as pessoas leem enquanto elas estão estudando inglês, ao longo do curso de inglês, e depois elas não querem ler de novo e aí elas vendem em sebos online. Eu já comprei vários na estante virtual, já encontrei vários em sites como o Enjoei, então vale a pena dar essa pesquisada, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Qualquer dica de outro site que você use para praticar o reading, coloca aqui nos comentários também, para que outras pessoas possam conhecer e com isso a gente consegue melhorar a nossa leitura de uma maneira muito mais prazerosa, muito mais eficaz. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca, gente. Se você tem um nível B1 ou B2, se você tem um nível intermediário e você quer treinar somente com as provas do IELTS, você vai se frustrar. Se você tá ali no B1, faz um simulado e tá tirando 5 e você ficar praticando somente através de simulados, você vai tirar 5 para sempre. É importante levar em consideração que a sua habilidade de leitura não está no nível da prova ainda. Você precisa subir a sua habilidade, aumentar a sua compreensão através da leitura. E isso é muito mais fácil, isso é muito mais eficaz se você usar o material ideal para o seu nível de inglês, ok? Até o próximo vídeo!